Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Juliana, eu sou da cidade de Tatuí e vou editar mais um vídeo pra vocês. Bom gente, eu tô aqui esperando meu pai no carro e enquanto ele não vem, vou editando o vídeo pra vocês, tá joia? O vídeo de hoje eu trago um pão recheado de travessa, de nassadeira, como vocês quiserem chamar, certo? Então bora lá pra receitinha? Então aqui, pessoal, já separei todos os ingredientes da massa, lembrando que eu deixo tudo descrito certinho, quantidade e os ingredientes na descrição do vídeo. Começo aqui colocando no bowl da minha batedeira um sachê de fermento biológico de 10 gramas, uma unidade de ovo. Coloco 3 colheres de sopa de açúcar, estou usando cristal mesmo, mas pode ser a que você quiser. Coloco também meia colher de sopa de sal. Em seguida coloco 2 colheres de sopa de margarina. A margarina que você tiver em casa, pode ser manteiga também. A que eu tenho aqui é com sal. E vou colocar uma xícara de leite integral. O leite, pessoal, se vocês quiserem estar substituindo por qualquer outro de soja, dá certo do mesmo jeito, tá, gente? Como é salgado, pode ser substituído pelo de soja, tá? Ou de amêndoas. Aí você bate muito bem. O leite tem que estar morno, pessoal. Então eu coloquei o dedo para ver se não estava muito quente, porque não pode estar muito quente, senão mata o fermento. Então tem que estar morninho. E dei uma leve batida aí. Eu tô fazendo na batedeira, mas essa massa dá super certo para fazer na mão. Inclusive, pessoal, na mão parece que dá mais certo e chega o ponto mais rápido do que na batedeira. Só que como eu sou preguiçosa nesse dia, eu quis fazer na batedeira. Mas fazer na mão é muito mais rápido, gente. E parece que você chega no ponto mais rápido, sei lá, o ponto fica melhor feito na mão. Mas como eu já tinha começado na batedeira, então terminei por ali mesmo. Então eu fui adicionando na velocidade 1 da batedeira, adicionando aí a farinha de trigo às colheradas, tá? Então adicionei toda a minha farinha de trigo. São 500 gramas de farinha de trigo, certo? Não pode colocar mais, pessoal, porque senão a massa vai ficar muito pesada e vai passar do ponto que a gente quer. Então não pode adicionar mais farinha de trigo além da quantidade que tá marcado que pede na receita, tá bom? A não ser que seja para na hora de manusear a farinha, a gente pode polvilhar um pouquinho e usar um pouquinho mais, mas na quantidade aí para fazer a massa a gente não adiciona mais farinha, tá joia? Então adicionei toda a minha farinha de trigo e deixei batendo aí para chegar no ponto, certo? O ponto é quando ela tá homogênea e não tá grudando mais nas mãos. Mas como ela é feita na batedeira, pessoal, parece que nunca vai chegar no ponto, tá? Essa é a verdade. Mas acaba chegando sim, tá? Então deixei batendo mais um pouquinho até não grudar mais nas mãos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu, eu convido vocês a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações para não perder vídeo nenhum. Aqui a massa já chegou no ponto, pessoal. Ela tá levemente grudando nas mãos, mas é normal, a massa fica assim mesmo. Ela não fica lisinha, pessoal. Ela fica com essa textura mesmo, tá? Então o que a gente faz aqui agora? Eu vou untar um pouquinho a minha mão com óleo e vou passar na massa e também vou passar na tapoeira onde eu vou colocar a massa para descansar, certo? Então eu vou untar um pouquinho a minha mão, vou pegar a massa, passar a mão assim toda a massa levemente e vou colocar ali na tapoeira para descansar. E a gente leva para descansar uma hora e meia, aí depende para ela crescer, tá? Depende do dia, se tá sol, se tá frio, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vou tampar com plástico filme ou com a tampa mesmo e vou levar a descansar. Daí eu deixo descansando dentro do micro-ondas ou dentro do forno desligado. Então aqui, pessoal, já cresceu a minha massa, eu já untei a minha forma com óleo e farinha de trigo, certo? A medida dessa forma, o tamanho, eu vou deixar na descrição, que eu nunca sei de cabeça. Vou untar aqui um pouco a minha pia, que eu já lavei, sequei. E vou untar com um pouquinho de farinha de trigo para mim abrir a massa aqui. Vou dividir a massa em duas partes, porque uma que vai ser... a gente vai colocar no fundo da forma e a outra vai ser a tampa aí do nosso pão recheado, certo? Então são duas partes. Eu vou abrir essa daqui, eu não tenho rolo, então eu abro com esse copo mesmo, lavo muito bem, né, antes de fazer esse processo. E venho abrindo aí a massa. E vou colocar essa primeira parte aí na minha assadeira untada.
E depois, pessoal, eu venho com o recheio. Gente, o recheio é a critério de vocês, tá? O que vocês querem utilizar. Bom, gente, aí vocês podem ver que a massa, ela não queria obedecer muito bem, não queria ficar retinho. Então, eu dentro da assadeira, fui arrumando ela ali com as mãos e com o auxílio do copo, tá? Põe um pouquinho mais de farinha para não grudar a massa no copo e fui ajeitando. Depois de fazer esse processo, eu venho colocando o meu recheio. Eu escolhi frango mesmo desfiado, tá? Então eu cozinhei o frango, temperei, desfiei, coloquei um pouquinho de molho de tomate, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Se vocês forem fazer de frango mesmo, eu coloquei e fiz só assim. Mas se vocês forem fazer de frango, vocês podem colocar milho, ervilha, tomate, o que vocês quiserem. Vocês podem fazer recheio de atum, de sardinha, vocês podem fazer também de presunto e queijo, que dá super certo. Fica uma delícia, gente. Aí eu fiz com frango, coloquei ele todinho aí, espalhei. E agora depois eu venho colocando o requeijão, tá? E cheddar também, que eu gosto, tá, pessoal? Então eu coloquei isso daí e vim fechando com a minha segunda parte da massa. Abri novamente e coloquei em cima de tudo aí, tá bom? Pra fechar, pra selar aí o nosso pão recheado, certo? Utilizei o requeijão dessa marca. Cada bisnaga dessa tem 400 gramas. Bom, gente, não é a melhor marca que tem no mercado, mas eu gosto dessa marca, até que tem um sabor gostoso. E eu acabei colocando toda a bisnaga, que eu sou exagerada. E eu queria bastante recheio, coloquei de cheddar também, da mesma marca, tá? E só fechar com a outra parte da massa, pessoal, e pincelar um ovo por cima. E jogar orégano e levar pra assar. Bom, gente, aqui a pessoa esqueceu de pincelar o ovo por cima, tá? Por isso que ficou pálido desse jeito. Mas, gente, ficou uma delícia. Eu sempre faço aqui em casa. Quando eu não faço assim, eu faço individual, salgado, esfirra. Aí eu sempre vou mudando o jeito de fazer, em formato, né? Salgado individual. Sempre vou mudando o recheio também. Mas a massa, pessoal, é a mesma. Sempre faço com a mesma massa, tá bom? Então, façam na casa de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.